Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Antes de dar início à nossa nova aula, eu vim aqui passar para avisar para vocês rapidinho uma dica de um curso que eu estou oferecendo pela plataforma Hotmart. É um curso de operador de computador. Caso o curso não seja do seu interesse, mas você pode compartilhar com outras pessoas. Assim você me ajuda outras pessoas que estejam precisando fazer um curso desse tipo e também ajuda para que eu possa manter as atividades aqui do canal. O curso está por um preço super acessível. Salve devs, conto com a ajuda de vocês. Na aula de hoje nós vamos ver as melhorias que eu fiz na nossa aplicação da Copa do Mundo, para a gente fazer a exibição da tabela de jogos de uma forma um pouco mais dinâmica e um pouco mais organizada. Eu fiz várias alterações no nosso código, fiz muitas alterações mesmo. Mudei aqui a nossa header para que a gente fique com um título aqui no lado esquerdo e nós tenhamos um menu aqui simples para poder exibir os grupos ou ocultar, exibir as rodadas, no caso por padrão já está aparecendo aqui todos os jogos da primeira rodada. Se a gente clicar em segundo, ele atualiza essa mesma área dos 16 cards para a segunda rodada. Clicando aqui na terceira, exibe dados da terceira rodada. E se a gente clicar aqui em fase final, ele gera aqui os 16 cards e faz para a gente aqui a exibição dos dados das oitavas de final, das quartas de final, das semifinais, disputa do terceiro lugar e final com seus respectivos dados. Sendo que quando a gente exibe a fase final, oculta a exibição das rodadas. Então, se eu estou aqui na rodada 3, vou em fase final, ele oculta e faz a exibição desses outros dados, porque tem uma pequena diferença aqui na formatação entre eles. E assim a gente vai. Caso a gente já esteja aqui exibindo alguma rodada, se a gente clicar em grupos, continua exibindo a rodada lá embaixo, porém, grupos sempre aparece aqui em cima. Tá? Então a nossa aplicação ela está toda já modelada para ficar bem dinâmica de fato, para ser uma SPA, que é uma Single Page Application, ou seja, tudo vai ficar na página principal. Outra coisa que eu fiz de modificação foi do comportamento do nosso botão. Não é mais um link interno, então se eu clicar, agora a gente faz essa mudança para ir para o topo utilizando justamente funcionalidades e recursos do JavaScript. Então vamos lá para o código. Eu fiz modificações, tá? Eu fiz modificações assim bem grandes no projeto. Então tem várias modificações no arquivo de estilo CSS, tem várias modificações na estrutura do nosso arquivo index, tá? Tirei aquele spam aqui em cima, tá? Mudei aqui a nomenclatura de nomes, de elementos, tá? Para criar uma certa padronização. Coloquei aqui a nossa section listas junto com o nosso título H2 dentro de uma divisória chamada div grupo, para poder facilitar o processo de exibição e ocultação. Então, mostrar, ocultar. Então é bom colocar isso tudo dentro de um container, no caso aqui dentro de uma divisória, que aí fica mais fácil a gente fazer a manipulação dessa informação. A mesma coisa aqui com a divisória das rodadas, eu tenho aqui uma section chamada tabela de jogos, mudei aqui a nomenclatura, tá, para manter um padrão. Coloquei dentro de uma divisória chamada div rodadas e criei uma divisória chamada div finais, onde a gente tem aqui também uma section com a class tabela de jogos finais. Então a gente tem aqui basicamente esse conteúdo vai ser preenchido utilizando o JavaScript, todo esse conteúdo aqui das sections de listas, tabela de jogos e tabela de jogos finais. Eu coloquei dentro da div class modelo as sections que a gente está trabalhando. A lista de grupo, que é para a gente poder fazer a exibição dos grupos aqui, ó, section. Fiz a lista de jogos, que é para os jogos da primeira rodada, que são jogos que a gente tem a característica ali de grupo. E eu fiz uma outra section aqui, que é a lista de jogos finais. Ela é idêntica à lista de jogos. A diferença é só nesse título aqui, porque nos jogos finais a gente não tem grupos mais especificamente. O que a gente tem ali são as fases, né? Se é oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro e quarto lugar, final, e aí tem um número de cada um desses jogos, né? Então eu vou aproveitar a estrutura só para poder colocar aqui qual é a fase do jogo. Então é a mesma estrutura basicamente, né? Aqui o nosso link que apontava lá para ir para o topo, eu transformei num botão, tá? Fiz aqui as formatações utilizando algumas classes, coloquei o ID chamado ir topo, coloquei a classe btn topo, tem a mesma estrutura basicamente, né? Então não tem muita diferença.
E no nosso arquivo index a gente faz toda a regra de negócios para que a gente possa ir para o topo da página, sem precisar usar esse recurso aqui do spam. Então depois vocês podem só substituir o arquivo index aí sem problema, assim como o arquivo de estilo CSS também sem problema. No nosso arquivo de grupos.json eu não fiz modificação nenhuma. Nos jogos da primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, até onde eu lembro eu não fiz modificações nenhuma, tá? Porém, ao invés de eu ter os jogos das etapas finais, que são das fases finais, todos separados, que é oitavas de final, quartas de finais, semifinais, disputa do terceiro lugar e final separados, eu vi que basicamente nós temos 16 jogos, é a mesma estrutura que a gente tem de rodadas. Então eu coloquei tudo dentro do mesmo arquivo JSON. Eu coloquei aqui ID, mas ID para a gente por enquanto aqui está sendo desnecessário, tá? Mas na prática o que a gente tem aqui, rodada, oitavas de final 1, oitavas de final 2, oitavas de final 3 e assim vai, 4, 5, 6, 7, 8 e depois a gente tem quartas de final 1, quartas de final 2, quartas de final 3 e assim por diante, até disputa do terceiro lugar, terceiro e quarto lugar e a grande final. Então nós temos ali 16 itens basicamente, tá? Então o que a gente tem aqui, se vocês observarem, é um código um pouco mais enxuto, bem mais organizado, fica bem melhor para a gente poder trabalhar. Vou só recolher aqui essa estrutura para poder ficar fácil da gente visualizar. No nosso arquivo index.js é que a gente vai ver o que foi modificado. Essa parte da estrutura do código aqui, eu coloquei um escutador de eventos no nosso ir topo. Lembre-se, o ir topo é aquele nosso botão que está lá embaixo. Aqui, ó. O nosso botão, que é aquela bolinha que aparece lá embaixo, aqui, ó, para a gente ir para o topo da página. Para que a gente possa ir para o topo, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um escutador de eventos nesse nosso componente, que no caso é um botão, para o evento de clique. Quando eu der um clique nele, eu vou chamar aqui uma arrow function que vai executar a seguinte instrução. Se vocês observarem aqui o que eu estou fazendo, eu estou usando aqui o window e dizendo que eu vou fazer um scroll para, ou seja, eu vou fazer um scroll para uma posição X lá da nossa janela. Ou seja, eu vou fazer um scroll para o topo, para a posição 0 do topo. E o behavior, que é o comportamento, vai ser o smooth, né, que é o suavizado. Então, basicamente aqui a gente faz o comportamento do nosso botão, ao invés da gente fazer aquele link grosseiro que a gente tinha lá, que jogava a gente da parte de baixo para a parte de cima de uma forma muito rápida. Outra coisa que eu fiz foi colocar um escutador de eventos para o nosso botão de grupos. Então, no nosso arquivo index, lá na parte de navegação aqui, ó, no nosso header, eu coloquei só o título H1, dei uma abreviada, tirei aquele H2, tá? Deixei só aqui um H1. Coloquei nave, o L, LI para ficar correto, não H3, tá? Fica sem sentido colocar um H3 aqui dentro da nave. Tá? Essas são atrocidades que às vezes a gente faz aqui testando, experimentando. E basicamente é isso aqui, ó. Esse botão grupos, ele tem o ID BTN grupos. Eu coloquei um escutador de eventos para ele, para poder executar. Eu poderia chamar aqui pelo onClick, basicamente, mas eu coloquei um escutador de eventos chamando pelo ID. Então, o elemento que tem o ID BTN grupos, eu coloquei um escutador de eventos para o evento de clique. E o que foi que eu fiz aqui foi definir o seguinte, que a minha divisória chamada grupo, ou seja, a minha divisória que tem o ID div grupo, que divisória é essa? É essa daqui, ó, que apresenta para mim a lista com o título H2 e o nome dos grupos, de todos os grupos, do A até o H. Então o que eu estou dizendo aqui é que a minha divisória grupos, eu vou acessar a class list dela e vou utilizar o método toggle. Esse método toggle, ele faz o seguinte, ele adiciona essa classe se não estiver na lista ou remove a classe se ela já estiver na lista. Então esse toggle é como se fosse um botão de ligar e desligar. Então, se a minha divisória grupo não está com a classe ocultar, quer dizer que ela está visível em tela. Se ela está visível em tela e eu der um clique, eu quero ocultar ela. E se ela está ocultada, eu vou tirar o ocultar. Então o toggle basicamente faz isso. Ele adiciona ou remove a classe dependendo do estado. Então, se a classe não está, ele adiciona. Se a classe está, ele remove. Então aqui a gente tem como se fosse um botão de liga e desliga. Eu fiz aqui
desta forma para que vocês vejam como utilizar, por exemplo, esse método toggle, que ele é bastante interessante, tá? Ele é muito útil para a gente fazer várias aplicações, tem várias soluções que a gente pode fazer aí na parte de front-end. Outra coisa que eu fiz foi criar duas funções aqui, que são funções auxiliares muito interessantes, que é para ocultar e para mostrar elementos. Assim como esse nosso uso aqui desse nosso escutador de eventos com o toggle permite eu ocultar ou mostrar a minha divisória de grupos, eu criei aqui duas funções auxiliares que foram através de arrow function, uma chamada ocultar, outra chamada mostrar. Basicamente a gente passa como parâmetro elemento e se eu quiser ocultar, eu vou adicionar na lista da classe, eu vou adicionar na lista de classes a classe ocultar, ou se for o mostrar, eu vou remover lá da classe de lista a classe ocultar. Então, basicamente, essas duas funções auxiliares elas são muito importantes para a gente controlar o estado de visualização ou de ocultação de um conteúdo. Lembrando que eu fiz a formatação disso lá usando o CSS. Então, lá em Style CSS, para ocultar você coloca um display nome. Para mostrar você coloca um display block. Tudo bem? E aqui tem outras formatações que depois vocês podem olhar com calma aqui a parte de CSS, que não é o foco principal da nossa aula, mas é importante vocês sempre entenderem um pouco do CSS para que a gente possa trabalhar. Então, até aqui beleza. O que tem de novidade é essa parte aqui de cima do código, que eu coloquei as funções auxiliares aqui em cima, né? O ideal é a gente procurar organizar os conteúdos ali. Então, se são funções auxiliares, é bom colocar aqui no começo, porque eu vou precisar chamar elas embaixo. Aqui a requisição de dados de ver grupo, eu vou recolher, porque isso aqui nós já fizemos em aulas anteriores, inclusive de modo refatorado, né? Vou recolher aqui, recolher, até aqui a chamada dela, aqui ó, linha 64. O que importa para a gente é dessa linha 66 para baixo. Além daquelas funções auxiliares, o que importa para a gente é aqui. Eu peguei aqueles conteúdos do nosso arquivo jogos.js e dos nossos arquivos de oitavas e finais e dei uma compilada para deixar tudo aqui. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui tem muita, mas muita coisa. Eu mudei muita coisa mesmo. A parte da requisição dos dados das fases, que são jogos 1, jogos 2, jogos 3 ou jogos finais, isso aqui continua do mesmo jeito. Tá? Não fiz mudança nenhuma. A gente deixou aqui uma mesma chamada para a gente fazer a nossa requisição, para gerar uma resposta no formato JSON, para que a gente possa manipular posteriormente. Tudo bem? Já a parte da criação dos cards, aqui tem parte de código que está repetido, eu vou deixar, mas eu quero que vocês depois olhem, observem, avaliem com calma, porque vocês vão poder conseguir agrupar isso daí, aglutinar, né? Agrupar e simplificar mais ainda esse código. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu criei aqui uma arrow function chamada criar card jogo. Basicamente a gente usa para poder fazer uma clonagem da estrutura HTML dos cards, para a gente poder colocar esses cards dentro da tabela de jogos. E aí a gente tem que dar um return. É importante, pessoal, é super importante esse return dessa lista de jogos, porque depois a gente vai preencher os dados nela. Então essa estrutura aqui, ela serve para a gente clonar os cards e colocar dentro de um elemento. Então eu vou clonar uma estrutura HTML e colocar dentro de um container, dentro de uma divisória ou dentro de uma seção do HTML. Quem que a gente vai clonar? Prestem bem atenção. Do nosso modelo aqui, deixa eu dar uma recolhida na section lista de jogos. Esse aqui, ó. Isso aqui que a gente vai clonar. A gente precisa clonar essa lista de jogos para que a gente possa gerar os cards dos 16 jogos da primeira rodada, que vão ser os mesmos cards para exibir os dados da segunda rodada, da terceira, sendo que a gente vai só depois substituir o conteúdo lá dentro. Então, esse conteúdo vai ser clonado. Lembre-se bem, a section que tem a classe lista de jogos com todo o conteúdo que tem dentro. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está criando uma variável chamada lista de jogos e a gente está clonando lista de jogos, né, aquela nossa estrutura HTML, com tudo que tem dentro. E depois a gente está colocando como append, ou seja, colocando essa lista de jogos dentro da nossa tabela de jogos. Mas onde é essa tabela de jogos? Lembre-se que a tabela de jogos está um pouquinho mais aqui em cima. Tabela de jogos, nós temos a divisória aqui, tem que colocar aqui dentro da section
os jogos correspondentes à primeira, segunda, terceira rodadas, que são da fase de grupos. Tudo bem? Então até aqui também a gente não tem mudanças com relação ao que a gente já tinha na aula anterior. Tá? Só estou reforçando para vocês. Mas vejam que, como a gente não está passando parâmetro, isso aqui está muito estático, né? Eu fico engessado a criar um card dentro desse elemento aqui, basicamente. Já para preencher os cards, a gente precisa ter uma lista de estruturas, porque a gente não vai preencher só um card, a gente vai preencher vários cards, né? Porque não tem só um jogo, tem vários jogos. Aqui a gente precisa de uma estrutura de dados e de um índice, basicamente. Então essa estrutura aqui não tem nada de diferente com relação ao que a gente já fez nas aulas anteriores. Então eu não mudei nada, nadinha daqui, tá? Nada mesmo. A questão é aqui no nosso método de renderização. Nesse renderizar, mas que é o que renderiza os jogos, era bom a gente colocar aqui renderiza jogos, ficaria até mais efetivo o processo de trabalho. Deixa eu até ver aqui, ó, o ideal é que a gente coloque aqui, ó, renderiza jogos, eu acho que fica mais interessante. Deixa eu ver aqui um pouco mais para baixo, aqui, ó, renderizar jogos, tá? Então aqui no nosso método renderizar jogos, a gente recebe o número, se é 1, 2 ou 3, para a gente poder saber de qual rodada é. E a gente tem aquela estrutura que a gente já tinha trabalhado na aula anterior. Então essa estrutura é a mesma da aula anterior. O que mudou aqui é que eu coloquei algumas regras de negócio de mostrar e ocultar. Então quando eu for mostrar os jogos, eu quero chamar o meu método mostrar para exibir a minha divisória de rodadas. Tá? Ou seja, com isso aqui eu tiro lá da minha listagem de classes a classe ocultar. Caso ela esteja, ele vai tirar. Se não tiver, ele vai tentar tirar, não vai encontrar, mas não vai ter problema. E eu vou ocultar as rodadas finais e a divisória de grupos. Ou seja, eu vou mostrar rodadas e vou ocultar finais e grupos. Como isso? Então, por padrão, quando a gente entra, está aparecendo já a primeira rodada. Se está aparecendo a primeira rodada, está oculta a listagem de grupos. E se você rolar para baixo, não está aparecendo as fases finais. Se eu clicar em grupos, ele exibe grupos lá em cima e rodadas continuam aparecendo. Mas se eu clicar em rodadas 2, observe aqui, ó, rodadas 2, se eu clicar em rodadas 2, deixa eu só dar uma inspecionada aqui, ele não está conseguindo chamar o renderizar na linha 21, né? Lá fui eu renomear e esqueci de mudar. Linha 21, aqui em cima, já lembrei. É bem aqui no nosso arquivo de index. Aqui, ó, ao invés de renderizar, vai ser renderizar jogos. Renderizar jogos, renderizar jogos, tá? Agora sim, né? Voltando lá. Por padrão, se a gente tiver aqui, se eu clicar em grupos, aparece grupos aqui em cima e a rodada aparece aqui embaixo. Mas se eu clicar em rodada 2, some grupo e só aparece rodada 2. Se eu clicar em rodada 3, não aparece grupo, sério. Se eu tiver aqui em grupos, está aparecendo rodada 3 aqui embaixo. Mas se eu clicar em rodada 1, some, só aparece a tabela de jogos. E se eu clicar em tabela final, ele oculta a fase de rodadas e só exibe de jogos. Grupos, mesmo esquema. Então a gente tem toda uma regra aqui de mostrar e ocultar. Mostrar e ocultar. E isso tudo está sendo estabelecido aqui na sequência. Mostrar rodadas e ocultar divisórias finais e de grupos. Isso aqui no nosso renderizar jogos, que é a parte usada para a gente exibir as rodadas 1, 2 e 3. Tudo bem? Então até aqui o que tem de mudança? O acréscimo dessas 3 linhas usando as funções auxiliares. Porém, a gente tem aqui o seguinte, dentro do nosso preenchimento dos cards aqui das rodadas, eu tirei a criação dos cards. Por quê? Aqui no mapeamento, a gente estava criando os cards. Só que se a gente deixar essa ação da criação de cards aqui dentro, cada vez que a gente fizer a chamada desse renderizar jogos, ele vai criar 16 cards. Depois ele vai criar mais 16 cards. Depois mais 16 cards. Ou seja, sempre ele vai estar criando novas estruturas aqui dentro. Então, para a gente não ter o problema, este problema especificamente, tá? O que foi que eu fiz? Eu coloquei a criação de cards fora. Então, eu coloquei aqui uma estrutura
fora aqui do nosso método renderizar, vejam que está aqui da linha 5 até a linha 12. Então aqui eu tenho toda a regra para a criação dos cards. Tá? Eu coloquei aqui número de jogos 16, criei aqui um array inicialmente vazio chamado cards rodadas, que são os cards que vão armazenar os jogos das rodadas. Coloquei aqui uma estrutura for simples para a gente poder criar 16 cards. E aí eu atribuí que cada card desse vai ocupar uma posição no nosso array do card de jogadas. Então se a gente tirar esse console aqui da linha 112, se a gente for observar lá no nosso console usando F12, a gente percebe que nós temos aqui um array, ó, linha 112, nós temos um array com 16 posições que são exatamente cada um desses cards. Observe, ó, se a gente for passando a seta no inspecionar, tudo bem certinho, bem bonitinho, são os 16 cards que vão de 0 até 15, que correspondem às rodadas. Tá? Então eu coloquei a responsabilidade de criação de cards fora, porque isso precisa ser executado só uma vez. Eu vou reaproveitar essa estrutura para a exibição da rodada 2 e da rodada 3. Tudo bem? Isso aqui, inclusive, a gente poderia encapsular dentro de uma função. Ficaria até mais elegante. Eu coloquei aqui uma função chamada toggle grupos, que seria para a gente trabalhar, ocultar a nossa divisória de grupos. Se eu segurar no Ctrl aqui, ó, e clicar, observem que ela não está sendo chamada em local nenhum. Então essa parte aqui do código eu vou comentar, vocês depois podem apagar sem problema, tá? Isso aqui eu só coloquei porque eu estava fazendo alguns testes de uso de class list, remover, tá? Eu estava pensando aqui numa solução interessante, só que eu achei que não ficou muito legal isso aqui, ó. Acho que aquelas que a gente fez lá no começo, que é o mostrar ocultar, elas estão mais adequadas. Daí, por padrão, aqui na linha 119, eu já começo renderizando os jogos da primeira rodada, para que os meus cards não fiquem vazios, porque se a gente não deixar isso daqui, pessoal, a nossa aplicação, deixa eu atualizar aqui, a nossa aplicação na prática está exibindo grupos porque não está exibindo nenhuma rodada. Se você olhar aqui a tabela de jogos, está em branco, tem os 16 cards, mas estão em branco. Aparecem as fases finais. As fases finais só aparecem se os dados não estiverem preenchidos aqui. Então, se eu não renderizei os jogos, aí aparece fase final, aparece grupos. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou garantindo que eu quero inicialmente, ou seja, quando começar a minha aplicação, eu já quero que sejam renderizados os jogos da primeira rodada. A gente podia, inclusive, fazer lá 16 cards para cada uma das rodadas, colocar esses 16 cards 3 vezes e renderizar os jogos de todas as rodadas, primeira, segunda, terceira, tá? Só que eu achei assim que não ficaria muito interessante. Tudo bem? Então até aqui na linha 119 a gente tem aqui algumas pequenas mudanças. Eu mudei um pouquinho a nossa lógica de trabalho. O que foi mudado daqui na prática? Na prática foi mudado isso daqui. Nós colocamos regras para mostrar e ocultar divisórias. Tiramos a responsabilidade da criação dos cards que estava dentro aqui da estrutura de mapeamento. Colocamos fora para que isso fosse executado uma vez e ponto. Tudo bem? E renderizamos inicialmente os jogos da primeira rodada. Já das fases eliminatórias, eu fiz aqui uma pequena mudança. Poxa, para criar um card, a gente precisa clonar um elemento HTML e colocar ele em um local específico. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei aqui uma arrow function chamada criar card, que serve para a gente poder criar card de qualquer jogo. Poderia ser o card de jogos da primeira rodada, da segunda, da terceira ou de qualquer etapa final, sem problema. Para criar um card, eu preciso clonar a estrutura, colocar ela dentro de um container e dar um return. Basicamente é a mesma estrutura, ela é muito semelhante. Se você olhar aqui, pessoal, esse código aqui, ele é extremamente idêntico ao que está lá embaixo. A diferença é que a gente está pegando essas informações aqui, basicamente, olha, esta informação aqui de quem a gente vai clonar, que é o elemento que a gente vai clonar, e onde que a gente vai colocar ele como append, a gente coloca como local aqui. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Eu deixei essas duas estruturas de código, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês essas duas possibilidades. Aí você vê qual das duas é mais adequada para atender as suas necessidades de uso aí. Então, eu passo aqui o elemento que eu quero clonar e digo onde eu quero colocar ele depois como append. Tudo bem? Então, essa arrow function chamada criar card faz basicamente isso.
O preenchimento dos jogos finais é idêntico ao dos jogos normais lá. O que muda é isso aqui, pessoal, essa linha de código. Essa linha de código aqui não tem, por exemplo, um elemento chamado grupo. Nós não temos um elemento chamado grupo, nós temos um elemento chamado fase, que corresponde à rodada. Se você for olhar a estrutura lá, basicamente, ó, a lista de jogos a gente tem grupo, data, partida, estádio. Dos jogos finais, a gente tem fase, não tem grupo. Fase, que corresponde à oitava de final, quarta de final e tudo mais. Aí o resto é igual, data, partida, estádio. Se você olhar com calma, a gente poderia colocar aqui como um parâmetro e tudo mais, essa informação aqui em cima, né? E a gente poderia reaproveitar, inclusive, tá? Então a gente poderia usar o mesmo preencher card de jogos, só que trabalhar com um parâmetro a mais, para verificar se tinha fase ou não, se tinha rodada ou não, grupo ou não. A gente poderia fazer uma verificação aqui para poder não ter que repetir toda essa estrutura de código. Mas o que muda dessa estrutura de código para a de preencher cards aqui, se vocês forem olhar, de preencher cards de jogos, o que muda somente a primeira linha, tá? Muda nas rodadas finais, tá? Então isso aqui é o que muda, basicamente aqui, ó. O que muda só é isso aqui, ó, basicamente, tá? Aqui a chamada é a mesma, jogo, rodada. Se você olhar aqui também, ó, jogo, grupo, né? Então, grupo, e aqui é rodada, fase, porque o nome do elemento lá é fase. Você poderia até colocar rodada. Por que eu não coloquei rodada? Se você for olhar, já tem esse nome rodada lá em cima. Aqui em cima, olha, nós já temos um elemento chamado rodada, que é o nosso título aqui, ó, que é esse título aqui, ele se chama rodada. O ideal é que se chamasse título rodada, né, para não ficar dúbio. Então, pessoal, preenchimento dos cards dos jogos e preencher cards jogos finais, extremamente parecido, com mudança somente nessa primeira linha aqui. Observe, fiz o mesmo esquema. Criei 16 cards fora, coloquei aqui número, criei um array vazio, fiz aqui uma estrutura, mas vejam que a minha criação de cards aqui eu passo duas informações. Vejam que eu digo qual elemento eu vou clonar e onde eu vou colocar ele como um append. Tudo bem? Então aqui eu consigo criar mais 16 cards, que são das rodadas finais. O renderizar rodadas finais é extremamente parecido com renderizar jogos. A gente tem as regras ali do mostrar ocultar. Então a gente tem aqui só a mudança de quem que a gente vai mostrar, quem que a gente vai ocultar. E eu não quero mais exibir aqui o título, né, do inner. Eu só comentei para mostrar para vocês como ele estava. E mostrar aqui que a gente poderia fazer o preenchimento do card de jogos assim, só que eu acho que é melhor a gente usar o preenchimento de card de jogos finais. Tudo bem? Então, por padrão, a gente faz isso aqui. A gente não precisa renderizar os jogos finais. A gente não precisa renderizar eles uma vez, pelo menos. Por quê? Porque a gente já tem a exibição dos dados da primeira rodada. Se a primeira rodada está aparecendo, os finais não aparecem. Se finais está aparecendo, primeira ou segunda ou terceira rodada não aparece. Tudo bem? Então, basicamente, foram essas as mudanças que eu fiz. Eu fiz várias mudanças, eu não vou fazer aqui passo a passo para vocês o código, porque senão o vídeo só comentando já demora, imagina fazendo, tá? Mas eu bati bastante cabeça porque eu testei várias possibilidades até encontrar alguma que ficasse um pouco mais atrativa. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. O que eu posso reforçar para vocês é só o seguinte: eu ainda tenho a ideia de fazer deste projeto a forma dele para que a gente possa fazer a nossa sugestão de bolão. A gente diga quem é que vai se classificar em primeiro e segundo por cada grupo e quem que vai passar ali nas oitavas, nas quartas, nas semis, no terceiro lugar, e quem vai chegar na final e quem vai ser o campeão, tá? Então eu vou fazer a organização disso daí para que a gente possa fazer uma aplicação, para que a gente possa fazer esse nosso bolão da Copa do Mundo. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!